Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, eu vou trazer para vocês uma revisãozinha sobre a classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Vamos lá, então. Então, a classificação das cadeias, nós vamos classificar a cadeia, tá? A cadeia como um todo, certo? Não é cada carbono. Então, né, primeira coisa que eu tenho que observar nessa minha cadeia é como que ela está organizada, certo? Como é que é o fechamento desta cadeia? Na verdade, essa classificação da cadeia de cadeias carbônicas, pessoal, vocês vão ter quatro, né? Quatro classificação para ela, certo? De acordo com o que vocês vão identificando. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é como essa cadeia está organizada, certo? Então, o fechamento dela. Ela pode ser uma cadeia aberta, ok? Quando que ela vai ser uma cadeia aberta? Quando eu tenho duas extremidades, né, de carbono, certo? Quando a minha cadeia está linear. Os átomos de carbono estão ligados entre si, mas formam então duas extremidades. Então, vocês vão dar uma olhadinha ali no exemplo que eu trouxe para vocês. Também ela pode ser classificada como uma cadeia fechada, né? Quando que ela vai ter esta classificação? Quando todos os átomos de carbono estiverem ligados entre si. Então, comparem o exemplo da cadeia aberta com o exemplo da cadeia fechada. Né? Na cadeia aberta, vocês têm duas extremidades ali de carbono, né? Carbono nas duas pontas. Esses carbonos, eles não estão se unindo. Em ambas as cadeias, eu tenho três átomos de carbono. Na cadeia aberta, né, eles estão ligados entre si, mas de uma maneira linear. Já na cadeia fechada, todos os átomos se ligam. Então, é como se eu tivesse pegado aquelas duas extremidades da cadeia aberta, né, e ligado aqueles dois átomos de carbono ali, tá? Ainda, pessoal, ela pode ser uma cadeia mista, tá? Quando que ela vai ser uma cadeia mista? O próprio nome já está dizendo. Quando ela tem cadeia aberta e fechada na mesma cadeia. Então, olha um exemplo ali. Ali vocês têm, né, a cadeia que está a parte aberta e também vocês vão ter a parte fechada dela. Notem que aqui, ó, pessoal, está a parte fechada, né? Aqui a parte aberta e aqui novamente eu tenho uma parte fechada, certo? Então, a primeira coisa que eu vou analisar nesta cadeia é justamente como que os átomos estão dispostos, o fechamento desta cadeia. Se os átomos se ligarem, todos eles, né, os átomos de carbono entre si, eu vou ter uma cadeia fechada. Se eu tiver duas extremidades, vou ter uma cadeia aberta. Se eu tiver as duas coisas, uma cadeia mista. Bem simples, né? Agora, então, a segunda classificação vai ser em relação entre os tipos de o tipo de ligação entre os carbonos. E aqui, gente, vale ressaltar o seguinte, que aqui, ó, até coloquei ali em maiúsculo para vocês, que tem que ser entre carbonos, tá? Então, se tiver entre carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, não vale. Eu só vou analisar entre os carbonos, tá? Então, eu posso ter também uma cadeia saturada, né? O que é uma cadeia saturada? A cadeia saturada é aquela cadeia que tem somente ligações simples, tá? Então, não vai aparecer ligação dupla e não vai aparecer ligação tripla entre os carbonos, tá? Então, aqui, ó, pessoal, é só ligação simples entre os carbonos. Já na cadeia insaturada, eu tenho, olha aqui, ó, uma tripla ligação entre esses carbonos, tá? Então, aqui, a cadeia insaturada, eu vou ter dupla ligação ou tripla ligação, certo? Muito bem. Então, saturado ou insaturado. Agora, eu vou ver a natureza dos átomos. Bom, o que é isso, tá?
quais são os átomos que estão ligados nessa minha cadeia. Então, eu posso definir ela como homogênea, né? E como heterogênea. Aqui eu pulei um pouquinho porque eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o heteroátomo, tá? Então, esta natureza dos átomos eu vou ter que identificar se essa minha cadeia tem heteroátomo ou não. O que é um heteroátomo, né? O próprio nome já tá falando. Hétero é diferente. Então, é um átomo diferente que eu vou ter ali na minha cadeia. Mas diferente de quem, pessoal? Carbono e hidrogênio. Então, né, eu vou ter ou um oxigênio ou um nitrogênio, né? Enfim, outros átomos. Mas aqui, ó, tem uma outra coisa bem importante também, que é a questão que este heteroátomo, ele tem que estar ligado entre os carbonos, tá? Então, se ele estiver na extremidade da cadeia, não vale, ele não é considerado um heteroátomo, tá? Ele só vai ser considerado quando este átomo estiver entre os carbonos. Dá um exemplo ali, ó, né? Homogênea, então, não aparece heteroátomo. Mas vamos supor que aqui, ó, né, eu tivesse, por exemplo, um átomo aqui, ó, de oxigênio, OH, tá? Também não seria um heteroátomo, seria uma cadeia homogênea igual. Se aqui, por exemplo, ó, eu tivesse uma dupla O, tá? Aqui também não caracteriza heteroátomo. Não vai caracterizar, minha cadeia vai ser homogênea da mesma forma, tá? Então, esse heteroátomo tem que estar entre os carbonos. Vamos ver, então, um exemplo de cadeia heterogênea. Olha só, olha a diferença. Aqui eu tenho um oxigênio, que é um heteroátomo, mas ele está entre os carbonos, tá? Essa é a diferença. Então, esse heteroátomo tem que estar sempre entre os carbonos. E essa é uma dificuldade que o pessoal encontra, porque às vezes olha só o átomo de oxigênio ali, né? Tem um heteroátomo, então é heterogênea. Nem sempre, tá? Então tem que tomar cuidado. E aí agora, né, também nós vamos ver a disposição dos átomos. E aqui, né, digo mais, em relação à classificação desses átomos aqui, tá? Desses átomos de carbono. Como assim a classificação? Né? Fiz um outro videozinho também falando sobre a classificação dos carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. Então, vocês vão ter que identificar os carbonos que vocês têm ali na cadeia, e vocês vão ter que dizer se tem nesta cadeia carbono, somente carbono primário e secundário, ou se apareceu um terciário e um quaternário, tá? Se na minha cadeia eu tiver somente carbono primário e secundário, ela vai ser uma cadeia normal, tá? Então, ó, o exemplo ali embaixo, tá? Então, aqui, ó, carbono, vamos lá, vamos retomar, né? Carbono primário, carbono secundário e carbono primário, tá? Então, ela é uma cadeia normal, não apareceu terciário e quaternário. Agora, para eu ter uma cadeia ramificada, o que é que eu preciso ter? Preciso ter ali deixa eu botar mais para trás um pouquinho, aí. Preciso ter ali um carbono terciário ou quaternário, tá? Um deles já é o suficiente. Então, o que vocês vão fazer? Vão analisar, olhem só. Aqui, ó, pessoal, carbono primário. Esse carbono aqui, ó, tá ligado com esse e com esse. Então, ele tá ligado com 3, é um terciário, né? Secundário e primário. Então, olhem só, apareceu aqui, ó, um carbono terciário. Primário não, né? Terciário. Tá? Apareceu um carbono terciário ali. Então, a minha cadeia vai ser ramificada, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Trouxe uma cadeia, tá? Uma cadeia carbônica aqui. E aí, nós vamos classificar ela. Então, relembrando, primeira coisa que eu vou ter que identificar é o fechamento dessa minha cadeia, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Olha,
A minha cadeia, então, ela é linear, ela é reta e tem duas extremidades, né? Aqui até tem uma outra ligaçãozinha aqui. Então, ela tem duas extremidades. Então, eu vou classificar ela como uma cadeia aberta, né, pessoal? Ela não é fechada. Ela não tá fechada, todos os átomos não se ligam, então ela vai ser uma cadeia aberta. Próximo passo. Vou identificar o tipo de ligação entre os átomos. Olha só, aqui eu só tenho ligação simples, né? Então, a minha cadeia vai ser saturada. Agora, eu vou ver se tem um heteroátomo, né? Se tem um átomo diferente ali de carbono e hidrogênio. Então, olhando aqui, aparece um oxigênio, ó, eu tenho um OH. Só que, para ser esse OH ser um heteroátomo, ele teria que estar entre os carbonos. Esse oxigênio aqui, ó, deveria estar no meio da cadeia, tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, não é considerado um heteroátomo. Ele é considerado apenas um OH ali ligado na cadeia, tá? Então, a minha cadeia vai ser homogênea, certo? Última classificação, então, em relação aos átomos. Bom, aí eu tenho que identificar, né, se tem carbono terciário ou quaternário na minha cadeia. Ó, então vamos classificar aqui. Primário, né? Esse aqui, ó, tá ligado com esse carbono. Então, é terciário. Ó, já apareceu o terciário. Eu nem preciso continuar fazendo o restante. Apareceu o terciário, pessoal, a minha cadeia já vai ser ramificada, tá? Não precisa aparecer mais do que um terciário ou aparecer um quaternário. Apareceu um, já está valendo, certo? Então, desejo a vocês um ótimo estudo, um ótimo momento de estudar, né? Espero rever vocês em breve, né? Lembrando, pessoal, dos cuidados básicos, né, gente? Que não é para sair de casa, né? Não é para dar abraço, beijo, aperto de mão, encontrar amigo fora de casa, né? Só, nem dentro de casa também, amigo é só agora via WhatsApp, tá? E aí, assim, ó, eu quero retomar, né, uma questão que eu tô vendo muito dos alunos nesse período. O pessoal tem reclamado um pouquinho das atividades, né? Não é férias, tá, gente? Vocês têm que fazer essas atividades aí, né, a fim também de adquirir conhecimento nesse período, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.